Olá, meu nome é Natália Santos e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre o nosso projeto Apenas Planta. Esse projeto nada mais, nada menos foi montado para você que está nessa fase esperando receber as chaves. É muito importante sempre começar essa conversa falando referente ao nosso escritório. Nós não temos pacotes pensados principalmente nessa fase que a pessoa está, que é aguardando a entrega das chaves. Depois que você finalizou, assinou o contrato com a Caixa, você pode entrar em contato conosco para estar realizando o seu projeto. E hoje eu vou mostrar para você como que esse projeto vai te ajudar a entender um pouco mais sobre o seu apartamento na planta. Vamos nessa? Então, primeiramente, quero começar falando um pouco sobre o nosso escritório. Eu gosto sempre de começar fazendo uma introdução, contando um pouco da nossa história, falando que eu, como a proprietária do escritório, quis montar um escritório que mostrasse que a arquitetura não é só coisa de gente rica, de quem quer escolher tapete, muito pelo contrário, principalmente porque cada vez mais os apartamentos estão mais compactos. Ou seja, o projeto de arquitetura vai fazer toda a diferença nesse momento que você está vivendo. Junto comigo, nós temos uma equipe incrível de comercial e arquitetas que vão fazer o projeto seu. Então, vai ser muito tranquilo para você poder entender. E a nossa missão aqui é o quê? Transformar aquele departamento da construtora no seu lar. Pegar todas as suas referências, pasta dos Pinterest, sabe aquelas coisas lindas que você olha, mas você não tem nem ideia de quanto custa. Então, a gente vai pegar todas as suas ideias, vamos entender em quanto tempo você quer mudar, o quanto você quer investir com base nisso, vai nascer o seu projeto. Vou estar mostrando para vocês um pouco desse passo a passo de como que vai ocorrer esse projeto apenas planta. É importante você entender que o projeto é uma coisa muito artesanal, ou seja, o escritório ele vai entregar uma quantidade de serviços e principalmente de entregas dependendo da sua especificação. No nosso caso aqui, o que sou desse projeto apenas planta? Pensamos em a pessoa que está esperando receber as chaves precisa para esse momento. Com base na resposta dessa pergunta, surgiu o nosso projeto Apenas Planta. Nath, esse projeto é o mais completo de todos? Não, principalmente pensando que você está com um apartamento na planta, ou seja, informações que você ainda não tem. Vai ser criado um grupo no WhatsApp. Esse grupo é onde você vai conhecer quem vai ser a arquiteta responsável pelo seu projeto. E é nesse momento que você vai mandar todas as suas referências, imagens, prints do Instagram, pasta no Pinterest, para que a gente consiga entender um pouco do seu gosto. Vamos te enviar também um briefing para você estar se organizando, respondendo algumas perguntas. E após isso, nós vamos fazer uma reunião online, você e a sua arquiteta, para que vocês possam se conectar e tirar algumas dúvidas sobre o briefing, sobre as suas escolhas e principalmente sobre as suas necessidades. Após essa reunião de briefing ser feita, em torno de 20 dias úteis, nós vamos estar produzindo a sua primeira versão e ela vai ser agendada. Se você for de São Paulo, essa primeira versão ela pode ser presencial aqui na Casa Estúdio, onde você vai vir não só conhecer o nosso espaço, tomar um café com a gente, mas também vai ver algumas amostras, o moodboard do seu projeto. Essa apresentação pode ser feita também online, em caso de você não ser de São Paulo, tá? Não tem problema nenhum. Após essa primeira versão ser apresentada, a gente envia esse projeto no grupo e você vai ter um prazo para nos passar as alterações que você gostaria de fazer. Com essas informações, nós vamos produzir a segunda versão do seu projeto. E é esse momento que eu falo que é legal do Apenas Planta. Por quê? Porque o Apenas Planta você vai poder mudar o projeto duas vezes, da versão 1 para a versão 2 e da versão 2 para o projeto final, que no caso é o executivo. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser testar alguma coisa, a versão 2 é o momento perfeito. Caso você não gostou, ou então quer voltar para a versão 1, ainda dá tempo. Vamos apresentar o projeto para você. Essa versão 2 ela vai ser online, então vamos agendar uma reunião após esses 20 dias úteis para fazer a revisão do projeto. Claro que alterou e você também vai ter mais uma vez um tempo para fazer a lição de casa e, é claro, pedir as suas alterações. Após isso, nós vamos correr aí 45 dias sequentes para que a gente possa fazer o seu projeto executivo, que nada mais, nada menos é do que o projeto que vai ter as medidas e as informações que você vai precisar para os próximos passos. Então, agora eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a nossa apresentação. Apresentação que você vai receber, versão 1, versão 2 e versão final, nós sempre vamos começar mostrando uma planta da construtora.
quê? Porque é a planta que você mais está acostumado a ver. Nós vamos falar por ambientes, para que seja o mais completo possível e claro, também. Depois disso, a gente vai trazer uma planta humanizada. Essa planta humanizada é a planta que vai mostrar o quanto esse projeto foi feito especialmente para você. Aqui a gente tem uma casa, um apartamento, né, no caso, de um casal ou de tem um guarda-roupa de 1,40. Para muitos casais, você pode estar se perguntando se não é o guarda-roupa um pouco compacto. Porém, aqui nesse caso, não teve problema. Por quê? Porque o casal não vai morar nesse apartamento. Então, nesse caso, nós demos prioridade para outra coisa que eles nos pediram, que foi o quê? Um home office para duas pessoas. Então, nesse caso, a gente pegou um guarda-roupa menor, colocou um home office para duas pessoas. Da mesma forma que não era necessário uma mesa de jantar, então a gente colocou uma bancadinha. Ou seja, cada projeto ele vai ser não só especial, mas também montado e pensado no seu dia a dia. Você vai querer cachorro? Você vai querer gato? Não, você tem algum familiar que mora com você? Ou então que vai te visitar com frequência e dorme na sua casa? Então, todas essas informações você vai passar lá na reunião de briefing para que a gente possa trazer e principalmente personalizar o seu apartamento. Porque, de fato, a construtora vai entregar todos os apartamentos iguais, porém, o seu vai ser totalmente personalizado graças ao projeto. Aqui do lado nós temos as nossas escolhas. Então, escolhas de marcenaria, qual que é a cor da parede que a gente escolheu, qual que é o piso vinílico, qual é o vestimento. Por quê? Porque a gente incentiva os nossos clientes a fazerem a lição de casa. A lição de casa nada mais é do que numa home center ver esses revestimentos pessoalmente. Porque por mais que o projeto ele seja com imagens realistas, renderizadas, nada substitui você ver esse revestimento pessoalmente. Muitas vezes você encontra um primo ali dele que tem um preço um pouco mais interessante. Então, nesse caso, a gente aconselha você a fazer essa lição de casa, porque ela só vai complementar o nosso trabalho. Isso você vai ver, a parte que todo mundo quer ver. Então, as imagens em 3D. As imagens, elas sempre vão ser renderizadas para que você possa entender o máximo possível e visualizar como vai ficar o seu apartamento pronto, né? É importante sempre ressaltar a diferença de um projeto de arquitetura para um de móveis planejados, onde o projeto de móveis vai estar mais no móvel e saber o detalhamento do móvel, o tamanho dele e tudo mais. No de arquitetura, nós vamos considerar outras coisas, como, por exemplo, forro, iluminação, decoração, posição dos móveis. E uma dica que eu dou muito incrível é: não necessariamente a gente precisa trabalhar com planejados. Até porque hoje a gente encontra em lojas, Mobile, Casas Bahia, temos muitos móveis prontos que são tão bons quanto e você consegue economizar. Então, se for uma das suas premissas, não deixe de falar isso para a sua arquiteta. Outra informação importante é, nós não desenhamos o interno dos móveis. Por quê? Porque essa parte tem a ver com o preço. Um guarda-roupa com 3 gavetas vai ser muito mais barato do que um com 5 gavetas. Então, nesse momento, não é o momento de ver isso, é o momento de ver qual é o guarda-roupa que vai caber. Qual que é a medida? Quantas portas? Será que eu quero nicho? Será que eu não quero nicho? Ou igual aqui no exemplo desse projeto, a gente fez um armário, aproveitou, fez um aéreo. Você pode olhar esse projeto e falar assim, Nath, não gostei do armário aéreo e tá tudo certo. Para a versão 2 a gente vai retirar. Então, igual foi o caso dos meninos, a gente criou um nicho embaixo desse armário aéreo. Porque já que tinha uma mesa lateral, nós fizemos esse nicho para poder carregar o celular. Então, essas informações vão ser muito importantes na hora de você fazer os orçamentos de imóvel. Você vai mandar o projeto com as medidas e, com base nisso, eles vão orçar para você e fazer a parte interna do móvel, tá? Projeto finalizado, nós vamos te entregar um projeto executivo, que nada mais é do que um projeto para você poder fazer os orçamentos de obra. Então, nesse caso aqui, nós temos uma planta de demolir, que é uma planta que vai mostrar o que nós vamos remover. Nesse caso desse projeto, a gente quebrou uma parte da parede, nós removemos os revestimentos tanto do piso quanto da parede, fizemos uma demolição para o nicho. Em caso de apartamentos que seja estrutural, não vai dar para demolir parede, porém, ainda assim, a gente pode remover revestimentos. Então, tudo isso vai estar informado nessa planta. Planta de acabamento, gente, essa planta é muito legal. Por quê? Porque além de mostrar o que vai em cada ambiente, ele também tem um quantitativo. Ou seja, aqui no dormitório eu tenho bolinha 2 e bolinha 2 no living.
sendo que bolinha é o piso. Ou seja, bolinha 2 é o piso vinílico papou, que tem a imagem lá no projeto. Quantos quadrados vai precisar desse piso vinílico? 19. Então, você vai ter essa quantidade, não só para orçar com a mão de obra, mas também a compra do material. Porque às vezes a gente quer comprar um revestimento mais rebuscado, tem um pouquinho mais salgado, às vezes você não sabe a quantidade. Então, você pode olhar aqui no seu projeto, que é igual o do traço azul, que é nessa parede e na parede do ponto da pia. Eles são 2 metros quadrados, então é uma quantidade pequena, dá para investir um pouquinho mais. Outra planta muito legal é a planta de forro. No caso desse projeto aqui, nós não temos um forro, um rasgo, um desenho, só a metragem mesmo. Mas se no seu projeto tiver, nós vamos colocar aqui as informações para que você possa não só orçar com gesseiro, mas também executar conforme ficou no seu projeto. Planta de iluminação. Essa planta de iluminação ela é muito legal, porque ela vai mostrar a posição das luminárias. Você também já vai saber qual é a quantidade de luminárias que você vai precisar. Vai saber também se vai ter LED em algum armário, se não vai, para que você possa depois se organizar e fazer os orçamentos com o eletricista. Planta de tomadas. Eu gosto muito dessa planta porque hoje você não tem uma planta de tomadas. Porém, no projeto nós vamos fazer uma planta de tomadas com base nele. Ou seja, não tem lá que eu comentei com você que a gente fez um nicho para carregar o celular? Estava aqui, a gente colocou ponto de tomada exatamente onde? No nicho, para que carregue o celular. Ou seja, as tomadas serão posicionadas conforme o projeto. Pois na hora da vistoria, só você verificar se essa tomada existe ou não. E por último, mas não menos importante, a planta de layout. Essa planta de layout, eu falo assim, que é uma das melhores. Por quê? Porque você vai saber exatamente o que vai caber no seu apartamento. E assim você pode, inclusive, imprimir e andar com ela na bolsa para você poder fazer os seus orçamentos. Como, por exemplo, aqui nós temos um sofá de 1,51 e o espaço que está sobrando aqui entre o sofá e a parede são 65 centímetros. Ou seja, poderia ser de 1,55 e ainda ia ficar ali com 60 centímetros de distância entre o sofá e a parede. Porém, se você for numa loja e ver um sofá de 1,70, já pode desistir porque ele não vai caber. Então, essas informações vão ser muito importantes na hora de você fazer os seus orçamentos. Assim como nós também vamos ter informações como tamanho da cuba, espaço da geladeira, tamanho da pedra para você poder orçar a marmoraria, tamanho da cuba do banheiro, todas essas informações nós vamos ter aqui. E claro, caso você queira comprar um móvel pronto, também vai saber, igual aquele, tem uma escrivaninha de 1,97 por 55. Se por um acaso você achar uma escrivaninha na madeira de 1,90, cabe e tá tudo certo. Mas claro, lembrando, se você quiser um móvel pronto, pode solicitar para sua arquiteta que além de colocar no projeto, a gente vai escolher e deixar bem certinho para você qual que é o link da mesa que nós escolhemos. Vamos mostrar para vocês um pouco do projeto versus o executado. E é nesse momento que a gente vê o quanto é possível você poder fazer o seu projeto. E por mais que a sua entrega esteja um pouquinho mais para frente, você pode estar se perguntando, Nath, e se eu mudar de ideia, o meu projeto ele vai servir? E a resposta é sim. Até porque, por mais que você queira mudar, e acredite, você vai mudar, o projeto ele vai te ajudar a visualizar as outras coisas, para que você saiba se realmente essa mudança vai combinar com todo o outro que você já tem. Que é igual aqui, os meninos eles optaram por trocar o sofá por um sofá azul, sabendo que o azul combinaria com o revestimento, com o cinza dos armários, diferente talvez se o sofá fosse laranja ou até marrom. Por quê? Porque a gente já tem um ripado, a gente já tem um armário, já tem um piso de madeira. Então, o projeto ele vai ajudar muito você a dizer sim, mas principalmente a dizer não para as coisas e tentações que vão aparecer até você receber suas chaves. Com a finalização do projeto, nós vamos te enviar uma lista de parceiros nossos, que são nada mais do que pessoas que a gente trabalha, que a gente conhece, e principalmente que a gente confia no trabalho, para que você possa enviar o seu projeto e aí, com isso, fazer os seus orçamentos. Seja de móveis planejados, pedras, granitos, vidraçaria e também os nossos parceiros de obra, pedreiro, eletricista, gesseiro, piso vinílico, entre outros. Então, fico no aguardo, espero que você tenha gostado e espero em breve te encontrar aqui fazendo um projeto com a gente. E já sabe, né? Descomplica. A arquitetura é para todos.